você achar aí o tema. A gente explica de novo para o pessoal que está no Instagram também, tá, gente? Olá, bem-vinda, Amanda. Bem-vindos todos. Quem já está aí, Carol, bem-vinda. Alex, Sharon, olá. Gente, a gente está tentando fazer uma coisa aqui de transmitir duplamente pelo YouTube e pelo Instagram. Não sabemos se vai dar certo, vamos tentar. Mas no Instagram a gente está com certeza, continue acompanhando aí. A ideia de fazer essa live é a gente tentar conversar um pouquinho sobre turismo responsável, turismo sustentável e turismo regenerativo. A gente entende que são assuntos que estão surgindo aí cada vez mais, todo mundo falando o tempo todo, mas ainda há uma certa confusão sobre o que é cada um. A gente acha importante esclarecer, não ficar presa só a conceitos, né, mas a ideias práticas, o que eles são na prática. A gente vai falar um pouquinho de conceito porque é uma base para a gente entender as diferenças justamente entre eles, mas a ideia é a gente entender um pouquinho na prática, como, enfim, a gente só tem, infelizmente, uma horinha, a gente não vai conseguir aprofundar totalmente, né, Amanda? Mas depois a Amanda tem um convite bem incrível para vocês, um workshop, ela vai realizar aí o primeiro workshop de turismo regenerativo aqui do Brasil. Na América Latina ele já aconteceu, então é uma oportunidade muito incrível da gente se aprofundar no turismo regenerativo. Esse é um turismo que a gente ainda não está realmente muito próximo, então Amanda vai falar bastante para a gente sobre ele. E bem-vindos a todos. Vou apresentar para vocês a Amanda, para quem não conhece, para quem não me conhece. Eu sou Ana Dueck, sou jornalista, estou à frente do Viajar Verde, né? Sou também vice-presidente do coletivo Muda, pelo turismo responsável no Brasil. E é isso, bem resumido, mas a Amanda, como ela tem um currículo aqui muito gigante, eu vou dar uma lida para não faltar nada. Então, Amanda Selivon é turismóloga, especializada em conservação da natureza e educação ambiental, formada pelo programa Geminar, com base antroposófica para o desenvolvimento de negócios. É fundadora da EcoWays Turismo e faz parte das redes internacionais de turismo da IGTR, Iniciativa Global de Turismo Regenerativo, e também da The Regen Lab, além de membro da comunidade Círculo Regenerativo, junto ao Instituto de Desenvolvimento Regenerativo e ao Instituto Brasil Lixo Zero. Trabalha como consultora de turismo, tour leader e guia de turismo nacional. Então, bem-vinda, Amanda. Se você quiser dar um oi aí pro pessoal. Muito obrigada, Ana. Obrigada por esse espaço aqui também, pelo convite para a gente estar abordando esses temas tão importantes, né? Dentro desse novo momento planetário, perante tudo que vem acontecendo, né? Com a natureza, com tudo que está aí, as mudanças climáticas, né, as questões das barragens, as questões de vulcões estourando, né, a temperatura aumentando, déficit hídrico, então, turismo sol e praia, turismo de massa, então são coisas que a gente realmente precisa estar abordando e falando cada vez mais para estar repensando aí esses caminhos do turismo. Obrigada. Com certeza, Amanda. A gente tem visto aí realmente muita gente trazendo, a mídia também reforçando bastante aí a necessidade dessa transformação aí no turismo. É muito bacana ver as pessoas estarem se envolvendo com o turismo sustentável, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho aqui
com a ideia de como ele não é ainda, talvez, a solução para tudo. Estou fazendo um eco aqui, peraí, deixa eu tirar o som. Tá fazendo eco aí para vocês, gente? Eu acho que é do YouTube. Talvez só colocar o microfone ali do YouTube e aí dá certo. Bom, é isso, né, gente? Bom. Essa tecnologia chega de uma maneira ou outra. Eu acho que aí não vai... Bom, vamos ver se vai transmitir minha voz no YouTube. Espero que sim. Vocês estão me ouvindo aqui no Instagram, né, gente? Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o turismo sustentável. Parou? Parou? Será que... Acho que o som parou. O ruído. Ué. Parou o ruído. Tá. Ótimo. Pensei que tinha parado tudo. Já tava... Ai, meu Deus. Bom, começar falando um pouquinho sobre turismo sustentável. Muitos de vocês já devem saber o que é, mas eu acho importante, a gente acha importante desfazer alguns mitos, algumas ideias que têm aparecido, ainda tem um pouco de confusões assim, importantes, né, dentro de quando a gente fala de turismo sustentável, quando a gente fala de turismo responsável também. Então, a ideia é tentar desfazer um pouquinho esses mitos. O turismo sustentável, aí entrando numa questão de conceito, ele surgiu em 1992, quando a gente teve aqui a Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, aqui, porque eu estou aqui. Então, ele surgiu junto com esse debate sobre desenvolvimento sustentável, e ele vem muito atrelado ao conceito de desenvolvimento sustentável, né? Ele tem, vocês já devem ter ouvido falar, 3 pilares, né? O econômico, o ambiental e o social. Né? A ideia é que nada é sustentável se a gente não atender, não olhar para essas 3 questões, e aí muitos ainda incluem dentro do social cultural, né? Então, se a gente não olhar para tudo, não é só sobre meio ambiente, gente, né? Isso é importante a gente lembrar. Rosaline perguntou se vai ficar gravada. Vai ficar gravada no YouTube da EcoWays e aqui no Instagram do Viajar Verde. Depois a Amanda pode subir também no Instagram, eu passo para ela, ela sobe no Instagram da EcoWays. Então, voltando, aí o turismo sustentável com esses 3 pilares, que foi, enfim, começou a ser olhado em 1992, né? Vários especialistas começaram a pensar que a necessidade da gente ter um turismo mais consciente, enfim. 10 anos depois, um outro grupo de especialistas e pesquisadores, enfim, não satisfeitos com o que o turismo sustentável estava propondo e realizando, na verdade, achando que o turismo sustentável ainda não estava dando conta do que a gente precisava, porque realmente as mudanças climáticas estavam aí, cada vez mais forte, várias questões regionais acontecendo, né? Várias questões locais, né? E aí cada país, cada destino, cada cidadezinha tem a sua questão. Enfim, eles acreditavam que algumas propostas do turismo sustentável não davam conta de atender a essa diversidade de questões. E aí ele começa principalmente pela ideia de olhar para as comunidades locais, olhar para o destino, né? Então, uma definição de turismo responsável, a primeira coisa que eles falam, que turismo responsável é sobre usar o turismo para criar viagens, lugares melhores para se viver e para visitar, nessa ordem. Então, antes do destino ser um lugar bom para ser visitado, para a gente, né, chegar lá e visitar, ele precisa ser um lugar bom para se viver. Não adianta nada, né, ter um destino onde os moradores estão realmente infelizes, vivendo vários problemas, né, e a gente chega lá com a nossa barraquinha de praia e fica lá tomando sol e fingindo que nada está acontecendo. E isso é o que realmente acontece em muitos lugares, né? As questões não resolvidas, às vezes o turismo, sim, ele tem a proposta de vir ajudar a resolver, né? Porque é trazer, sim, desenvolvimento econômico, é trazer, sim,
desenvolvimento social, apoio cultural, né, a preservação da cultura, a preservação do meio ambiente, mas muitas vezes acaba não acontecendo, né? O dinheiro fica ali concentrado na mão só de alguns, enfim. E a gente sabe aí muitos problemas que acontecem. Então, esse grupo se reuniu durante a conferência da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável na África do Sul, e eles fizeram a declaração de Cape Town sobre o turismo responsável e falando um pouco dessas questões, dessas diferenças, da importância também de se olhar para a comunidade, porque acreditavam que o turismo sustentável estava pensando muito na questão ambiental, e de fato a gente ficou um pouco mesmo com essa ideia na cabeça, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, até hoje, eu acho que hoje já está melhorando, assim, a gente já está ficando mais informado, enfim. Mas a gente pensa, a primeira coisa, a gente pensa no meio ambiente, a gente pensa na natureza, né? A gente ainda vê muita matéria na mídia falando destinos sustentáveis, e aí são os destinos de natureza, né? Ou, enfim, misturando o ecoturismo com o turismo sustentável e trazendo essa ideia de que você só pode ser um turista sustentável ou consciente quando você está na natureza. E, finalmente, aí trazendo uma última diferença, assim, na verdade, entre o turismo responsável e o sustentável, é que o turismo responsável se vê, na verdade, como um caminho, enquanto a sustentabilidade é um fim. Né? A gente não pode dizer que alguma coisa é sustentável se ela é meio sustentável. Né? Meu hotel faz duas coisas, mas no resto faz tudo errado. Então, ele está caminhando para a sustentabilidade, é claro, né? Nosso objetivo é ser sustentável, mas, por enquanto, estamos aqui na responsabilidade de transformar isso. Então, a ideia do turismo responsável veio por isso também, para dar conta de que nós precisamos assumir responsabilidades, né? Todos nós, né? Em todas as áreas, em tudo que enfim, a gente está envolvido, assumir responsabilidade para aí sim a gente conseguir chegar a quem sabe, um futuro onde tudo será sustentável realmente. Né? Amanda, não sei se travou aí um pouquinho, ou se eu que estou travando, gente. Acho que voltou. Bom, vamos ver se você está ouvindo. Eu vou te passar a bola, Amanda, porque, enfim, já falei muito, né? E queria que você falasse também um pouquinho, antes da gente falar de turismo regenerativo. Tá me ouvindo? Tô sim. Uhum. Antes da gente falar de regenerativo, queria que você falasse um pouquinho como você vê as boas práticas do turismo sustentável e a importância dele ser disseminado, né? Porque a gente conversou um pouquinho aqui que a ideia não é que não queremos turismo sustentável, só regenerativo. Não é isso. A gente acha que já é um passo importante, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Amanda, por favor. Claro, claro. Eu concordo totalmente que o turismo responsável ele é uma evolução do turismo sustentável, né? E o turismo regenerativo ele traz justamente essa perspectiva, né, de que está tudo sempre em evolução, tudo, né, somos sistemas vivos. Mas voltando às boas práticas do turismo sustentável, eu já trabalho com turismo sustentável há algum tempo, alguns anos, enquanto guia, né, nas excursões também, facilitadora, já trabalhei com eventos e eu vejo que as práticas elas vêm muito, como você falou, da responsabilidade, né, da autorresponsabilidade. As práticas que eu recomendo para os meus grupos ou nas próprias viagens que eu organizo, né, ou para as consultorias, é a gente ter sempre, por exemplo, um kit, né? Esse aqui é um kitzinho EcoWays que eu preparei, que ele vem, vou mostrar aqui para você. Ele vem com um talherzinho, vem com um canudinho, vem com o garfo, a faca, um guardanapinho. E isso é muito prático de levar na sua mochila. Né? Outra coisa que é muito boa também de a gente adotar isso mesmo, incorporar esse hábito
sempre que for viajar, né? A gente ter o nosso copo eco, ter sempre um copo, uma caneca, você pode escolher, tem vários tipos hoje no mercado, para quando você for tomar aquele açaí e você vai, né, na praia ou no parque ou um sorvete. Ou água de coco. Eu Uma vivo água. esquecendo meu canudo e vem aquela água de coco, canudo de plástico, eu quase morro, mas não vou mais esquecer. Isso, a sua garrafa de água também, que você pode levar para toda vez que você tiver com sede, você fazer um refil, né? Ao invés de estar comprando mais um plástico sempre que você está ali. E também as boas práticas de observar, né? Onde você escolhe ir, se esses lugares estão cheios de plástico, como que esses lugares lidam com os seus resíduos, como é o ambiente, né, desse lugar. Então, o que esse lugar está oferecendo? Ele está oferecendo um cuidado também com os visitantes, né? Ele tem uma boa parcela de natureza ali, ou realmente é só focando no seu lazer, né? Então, acho que o turismo sustentável, ele também entra com essas boas práticas, né? Eu sou embaixadora Lixo Zero, também consultora embaixadora Lixo Zero, e o movimento Lixo Zero me ensinou muito, assim, né? Que a gente vai incorporando tudo. E, e hoje eu percebo, assim, uma das práticas de quando eu viajo no final do ano ou, né, na alta temporada, eu faço compostagem em casa. É que, para às vezes, a casa alugada ou a pousada não tem aquela compostagem. E, assim, incorporei. Não consigo mais jogar o meu resíduo orgânico na sacolinha, sabe? Então, o que eu faço? Eu vou lá conversar com a proprietária da casa para ver se tem como a gente fazer, onde que eu poderia compostar, pelo menos os meus resíduos, que eu já estou fazendo a minha parte, ou até falo se ela quer começar a compostar, que eu posso estar auxiliando ela, né? Então, sempre tentando entender um pouquinho mais dos fluxos, de tudo daquilo que passa por a gente, né? Então, olha lá, aqui está a Júlia da... Bacana. E eu acho que essas são algumas poucas boas práticas que a gente pode implementar, que é bem simples, né? É de não criar impactos negativos, minimizar o nosso impacto negativo, né? E aí, eu acho que é onde entra o turismo regenerativo, né? Ele vem de não minimizar, porque a gente sabe que essa escala linear, ela já não mais funciona, né? E a gente precisa olhar para a economia solidária, precisa olhar para a economia circular, e a regeneração, ela traz isso muito de dentro para fora, né? Então, ela trabalha muito com... Primeiramente, para falar de regeneração, a gente tem que entender o que é a regeneração, né? Então, quando a gente Sim, por fala favor. né, de regenerar, a gente fala de trazer uma experiência renovada, né? De gerar novamente, de dar vida a algo novo, né? Ele vem do produzir novamente algo que foi destruído, do conceito regenerare, do latim, né? Então, é olhar para trás, entender e fazer diferente. Então, muito importante a gente olhar para isso, e dentro desse conceito de o sustentar não é mais o suficiente, né? Da gente estar assumindo essa autorresponsabilidade, né? Ele vem muito das relações. Então, ele sai dos pilares do turismo sustentável, que é o ambiental, o social e o econômico, e ele passa para uma nova visão, uma nova compreensão do paradigma, que é a relação do eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com a natureza. Eu estou inserido em tudo. Eu faço parte do contexto, né? Eu também Maravilhoso. estou... Eu acho importante, engraçado essa questão do eu, me lembrou um pouco da questão de se responsabilizar, mas por outro lado é interessante essa definição aí de regeneração, que a gente vê que é uma quebra completa do sustentar, né? Não tem, assim, sustentar não serve mais e a gente vai partir para o pensamento de regenerar. Então, porque eu já vi algumas pessoas
escrevendo ou falando assim, turismo regenerativo é um tipo de turismo sustentável. Então, assim, não é, né? Isso é importante depois você falar. Mas, desculpa, interrompi seu raciocínio só porque queria reenfatizar essa ideia mesmo, que é uma transformação, né? É isso, Ana. Não, por favor, estamos junto aqui. Regeneração é cocriação, é participação, é escutativa, é tudo isso. É a gente tá dando espaço, sendo espontânea e cocriando algo novo, né? Porque não é algo que está pré-definido o turismo regenerativo. Ele vem dessa nova proposta de um envolvimento maior, né? Nesse sentido de nós conhecermos enquanto seres integrados com a natureza, integrantes da natureza, e de compreender como que a gente pode coevoluir junto a ela, né? Então ele vem muito, como eu falei, dessa relação também da ecologia profunda, né? Que vem desse cuidado do eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com a natureza, e com o potencial de a gente estar realmente abordando os sistemas vivos, né? Entendendo como é que nós nos vemos enquanto organismo vivo, enquanto sistema vivo. Um organismo vivo também pode ser uma comunidade, pode ser uma cidade, pode ser uma empresa, né? Pode ser um sistema de compostagem. Então, o sistema vivo é um organismo vivo, né? E quando a gente consegue enxergar isso, e a visão do turismo regenerativo, ela está muito atrelada também com abordagens de aprendizagem da visão holística do mundo, da cosmovisão andina, da alteração do pensamento sistêmico, né? Porque a gente não tem culpa, desde que a gente nasceu, tem esse formato que já vem da sociedade, que tem que ser assim. Então, a gente tem uma missão, que é desconstruir para poder reconstruir, né? Para poder... Eu ia te perguntar isso, como é que a gente faz, qual seria então o primeiro passo para a gente começar essa transformação, né? Porque pelo que eu estou vendo aí, são muitas questões que a gente precisa reelaborar, né? Rever, enfim. E quem está começando aqui do zero, por exemplo, qual seria o primeiro passo, então, para a gente começar a mergulhar no turismo regenerativo? Olha, eu acredito que é se familiarizar um pouco com os conceitos, né? Com o desenvolvimento regenerativo, com essa mudança de paradigma da visão, né? Então, é por isso também que eu estou muito motivada a estar trazendo os cofundadores da Iniciativa Global de Turismo Regenerativo para virem trazer essa visão para o Brasil, né? Porque o Brasil não estava inserido ainda nesse organismo ibero-americano de um novo padrão de fazer e pensar o turismo. E eu quero convidar todos vocês que estão aqui para somar junto com a gente nesse workshop que vai acontecer dia 9, 10, 16 e 17 de março, aonde a gente vai estar dando um mergulho um pouco mais profundo nessas abordagens, né? Então, entendendo os padrões da natureza, entendendo os organismos vivos, entendendo um pouco mais também dos elementos. Eu até trouxe aqui, com base na antroposofia, a gente aprender um pouquinho mais, não sei se vai dar para ver, tem um reflexo, mas aprender um pouco mais dos 4 elementos da natureza, né? Que esses são os 4 elementos, e a gente se enxergar enquanto 4 elementos também dessa visão, da cosmovisão andina. Então, isso foi uma metodologia muito estudada a partir de várias faculdades, universidades, conceitos unidos, diferentes fontes, que a Iniciativa Global de Turismo Regenerativo colocou junto de uma maneira muito maravilhosa. E é isso que a gente quer passar, um pouco desses conceitos e um pouco desses formatos de se enxergar enquanto terra, fogo, água e ar. E se planejar também, né? Planejar o seu projeto, o
o seu plano, se você é guia, se você tem um restaurante, se você tem uma pousada, né? Se você é consultor, se você é estudante, isso abrange todas essas perspectivas, né? De estar alinhando, por exemplo, comunidades também, para as comunidades terem as mesmas visões, a mesma visão, né? Porque às vezes um pensa uma coisa, o outro pensa outra coisa, a comunidade não está ali. Então, essa metodologia é algo que ajuda num desses princípios de alinhamento, né? A gente tem vários princípios, mas um dos princípios é o alinhamento, que é a Amanda. gente entender. Oi? Não, continua, termina o raciocínio, desculpa, ia te interromper. Tá travado? Não, Ah, então tá, beleza. deve estar com um delayzinho, deve estar com um pequeno delay. Tá. Não, tudo bem, qualquer coisa avisa a gente. Mas é porque justamente vem desse conceito de desenvolvimento, né? Desse processo de pensar num mundo onde a saúde e a resiliência dos sistemas naturais e das comunidades humanas já está comprometido e que esse desenvolvimento precisa vir da intenção, né? Do coração mesmo, da integração. E olhar para isso é a gente, tipo... Porque essa palavra desenvolvimento, ela vem do conceito francês developer, que é desembrulhar, desempacotar, desvelar, retirar o invólucro para revelar o significado ou o sentido de algo. E aí isso é um processo consistente, contínuo de treinar as nossas capacidades, né? De estar ampliando as nossas capacidades. Então, vem muito dessa compreensão, né? Do desenvolvimento regenerativo, o turismo regenerativo. Mais aplicado Amanda, aproveitando que você está falando aí, a Gabi perguntou aqui como é que faz para se inscrever no workshop. A gente está com o link para inscrição na bio do perfil EcoWays Turismo. Então, você pode tanto mandar um direct lá, que eu encaminho para vocês, ou pode ir diretamente ali no Linktree. A gente deixou um linkzinho ali onde você pode também estar fazendo sua inscrição. E o que eu acho muito legal, gente, é que é inspirador, né? E a gente tem que se inspirar, a gente tem que se entusiasmar com os nossos próprios processos primeiro, antes de trazer isso para fora, né? Então, é de dentro para fora. E a regeneração, ela tem essa potência, né? De transformar e de inspirar a gente, né? A querer coevoluir. A Beth tinha falado aqui essa questão, né, do dentro aí, nessa parte, ela tinha falado o eu está na sustentabilidade, no social, no ambiental, no econômico, só que a figura do eu passa despercebido, né? Ou está, ou deveria estar, né? Então, sou fã do turismo regenerativo. Realmente, deveria estar em todos os lugares, né? Mas fala um pouquinho mais, Amanda. Perdão? Vai, fala o que você fala. Não, é porque, assim, enquanto turismóloga, eu vejo que o turismo é uma ciência. É uma ciência ainda não muito explorada, né? Mas ela é uma ciência porque é uma atividade intrinsecamente colaborativa, né? Quando a pessoa sai de casa, depois de 24 horas, ela já é turista, né? Ou viajante, porque ela vai precisar comer fora, ela vai precisar dormir fora, ela vai precisar de serviços de logística, ela vai precisar chegar até o atrativo, ela vai precisar se informar sobre o atrativo. Né? Então, é muito interessante a gente ver o turismo está em tudo, né? Ele está nesse ir e vir, nessas manifestações e locomoções humanas, né? Das pessoas estarem realmente indo para vários lugares e como elas escolhem ir e o que elas escolhem fazer, né? Como que elas vão fazer aquilo, de uma maneira onde ela vai estar só
passando pelo lugar, tirando uma foto e registrando. Teve até uns posts interessantes do ecoturismo, você viu, Ana? Vi. De Né? repente, todo mundo vi. Então, e é bem isso, assim, eu vejo, ou então aquele turismo que, ai, tem que chegar logo, e aí já come, e aí vai ver o atrativo, tira foto e vamos para o outro lugar, e aquela correria, e a gente não quer isso. O turismo regenerativo, ele é tipo, slow down, vai devagar, você está se mexendo muito rápido. Vamos aí alinhar com o ritmo da natureza, né? Como que a gente consegue se conectar com uma sensação de mais pertencimento ao local que você está visitando, entendendo mais sobre a biografia do lugar, que é um outro conceito que a gente também aprende nesse workshop de turismo regenerativo, né? Como que você comunica o seu espaço? Qual é o potencial que está aí no seu espaço, no seu jardim, nas suas boas práticas que você não está comunicando e que a sua comunicação pode trazer educação ambiental e essa conscientização para todo mundo que passa por você, né? Então, são outros propósitos também que a biografia do lugar traz para a gente entender qual a climatologia, o fluxo das águas, né? Qual que é a história do assentamento humano que está ali, como é a economia desse lugar, em que ela está baseada, né? Então, toda essa perspectiva de você realmente criar vínculos com o local onde você está visitando, muito além só de cobrir a segurança da visitação, é como aumentar essa sensação de pertencimento, né? E como gerar impacto positivo através da sua visita, através, né, da sua ida. Amanda, muito interessante, nas minhas leituras aqui, pesquisas, que ainda, enfim, eu preciso ainda fazer workshop para aprender mais, mas eu vi que o turismo regenerativo passa também pela questão espiritual, né? Você até mencionou aí um pouquinho, e tem tudo a ver com o que você está falando. Comenta um pouquinho isso, a importância, né? Enfim, para as pessoas entenderem que não é a religião específica, uma religião específica, né? Mas como é que essa questão espiritual se insere aí no turismo regenerativo? Tá. Ele está muito linkado também, né, nesses pilares, né? Na verdade, são 6 grandes pilares que a gente aprende um pouquinho mais também no workshop, mas é praticamente o social, o ambiental, o político, o econômico, o cultural e o espiritual, né? Então, essa parte do espiritual, ela vem muito de uma percepção mais sutil, assim, dos campos de energia, né? Por exemplo, quando você entra num lugar ou chega num lugar, sabe quando você chega na pousada, daí tá aquele quarto perfumado, aí aquela florzinha, aquele detalhezinho. Qual é a energia que isso está te trazendo, né? Então você olha ali e fala, olha, todos os nossos ciclos vitais estão se regenerando aqui. Então a gente faz compostagem. Você sabe que todo resíduo orgânico que você vai estar gerando vai estar voltando para abastecer a terra, para trazer carbono, né, para o solo. Você sente aquela pessoa que está te atendendo, olá, boa noite, te olha nos olhos, né? Ela está tendo uma relação com você, com a sua pessoa, com o seu ser, ela te enxerga, ela não só te atende. É onde entra um pouco do seva, né? O seva é muito mais do que servir, é o servir com amor, né? É a gente olhar para você, ser humano, que está aí dentro desse corpo e trocar realmente esse campo energético, né? Ter uma boa troca, ter uma empatia, ter uma escuta, né? Então, independente da posição, do que a pessoa está fazendo, você cria esses campos de energia, né? E isso vai muito de você. Por isso que primeiro a gente tem que começar a trabalhar a relação do eu comigo mesmo, né? E se auto-observar, que também é algo que o turismo regenerativo proporciona. Esses momentos de
ócio, de banho de floresta, por exemplo, né? De você ter um momento sozinho com você, de você ter um momento para se conectar com os projetos do destino, com o propósito do destino, de você plantar uma semente ali de uma forma ou de outra. Então, eu acho que isso, quando você, por exemplo, passa por um lugar e planta uma árvore, que nem a gente plantou, né, Ana, lá na Pousada das Cavernas, que nós participamos do Adventure Trade Travel Association da Ribeira Vale, né? E foi muito bacana que eu já tinha conversado com a Pousada das Cavernas sobre ações, né, de turismo regenerativo, e uma das ações é que os viajantes possam plantar uma semente também, né, que possam estar voltando ali daqui a algum tempo e falar, olha gente, eu que plantei essa árvore, né, ou como ela está, né, então são pequenas relações assim que fazem grandes diferenças, né, que você fala, poxa, eu colaborei, daqui a pouco vai ter um monte de Jussaí aí, eu vou tomar o suco da pousada do Jussaí, que eu mesmo plantei, ou muitas pessoas vão estar, né, fazendo isso. Então, tem diferentes formatos da gente estar trabalhando e aplicando o turismo regenerativo. Você está falando aí e eu estou fazendo um paralelo com as minhas escritas, né? Porque depois de viajar eu sento para escrever, volto e aí começo a reacessar minhas memórias da viagem, né? Para poder escrever. E é impressionante como tem viagens e viagens, assim. Então tem viagens que naquele ritmo, né, louco que você estava falando, na hora de escrever, assim, a escrita sai totalmente mais técnica, mais jornalística mesmo, enfim, informacional, isso, aquilo, e quando tem todas as informações, né, porque é difícil, passando correndo, ter tudo. E quando é uma viagem assim mais slow, enfim, que a gente tem a oportunidade mesmo de se conectar de outras formas, e aí ficam as memórias afetivas. Então, é muito mais interessante, né, o que você tem para transmitir, o que fica guardado por mais tempo, com certeza. Então, achei, enfim, estava fazendo esse paralelo. E queria falar também, já que você falou aí da viagem, a Amanda aí como guia gente, excepcional também, recomendo aí viajarem com a EcoWays. A gente fez uma viagem muito incrível pelo Vale do Ribeira. É uma região que eu não tinha ideia, assim, tanto ali quanto toda a região da Grande Reserva da Mata Atlântica, né? Acho que, enfim, a Amanda é especialista em toda a Grande Reserva. E é um lugar, acho que muito interessante mesmo para essa proposta aí de regeneração, enfim. Deixa eu ler aqui um pouquinho dos comentários que o pessoal está falando aqui. A Rosaline falou dar, receber, retribuir, o ciclo da dádiva. Alberto, boa noite. Vamos regenerar e reverdejar o país, nosso país? Vamos. A Deb, do Segredos da Itália. Que experiências interessantes. Obrigada por compartilhar. A live vai ficar salva. Pessoal do Curupira Turismo. Aí o Alex está falando aqui que a Ecomodas vem distribuindo bombas de sementes no teleférico de Nova Friburgo para os turistas lançarem na mata enquanto passeiam de cadeirinha. Que Uau! incrível! Eu adoro esses exemplos, assim. Que incrível, Alex. Muito. Parabéns. Imagina, né? Perfeito. Você está lá e vai jogando as sementinhas. Não precisa de drone, você mesmo faz, né? E tem esse esquema do drone. Muito legal, adorei. Legal. Amanda, o que mais que a gente combinou aqui de falar? A gente, voltando um pouquinho a essa ideia de transformar aí nosso paradigma, nossa visão de mundo, né? Como que a gente começa a mudar? É uma dúvida enorme que eu tenho, assim. Como que a gente consegue mudar internamente uma visão de mundo que a gente nasceu, foi criado e há séculos assim que a gente aprende, né? É assim que a gente deve pensar, as coisas devem ser pensadas dessa forma, né? A gente desaprendeu totalmente essa ideia de se ver como parte da natureza, né? Que é uma das coisas que o turismo regenerativo coloca também, enfim, né? De um sistema único que a gente faz parte. Então, a gente,
né? O capitalismo fez a gente entender que a gente está no topo, né? Em cima e a natureza embaixo, e a gente manda na natureza, né? E a gente está descobrindo que nada disso, né? A natureza, se a gente faz alguma coisa com a natureza, ela responde, né? Então a gente tem que aprender realmente a respeitar. Como é que a gente começa, então, assim, a virar essa chave, né? Mudar essa forma de pensar? Boa pergunta, Ana. Eu acho que uma das coisas que descreve também o turismo regenerativo é a gente incentivar a geração de perguntas, né? É se questionar, gente, é questionar perguntas acima das respostas, sabe? Não é problema e solução, é questionamento, é ampliar a capacidade investigativa, né? É a gente realmente tá questionando várias coisas dos nossos hábitos, dos produtos, daquilo que a gente consome, né, do consumo consciente, de onde vem, para onde vai, quanto tempo isso fica comigo, né, quanto tempo demorou para ser feito, qual foi o custo ambiental para ter o meu uso aqui, por exemplo, e depois para onde vai, né? Então eu vejo muito assim que isso só é um exemplo dentro da economia circular, né? O turismo regenerativo, ele é um aprendizado espiral. Ele só para cima, né? Ele vai, mas você também tem que reconhecer os fluxos. Então, acredito que é bem isso, é a gente valorizar mais os processos e os relacionamentos do que assuntos e coisas mais individuais, né? É a gente ter origem na comunidade e ser pensado e co-criado 100%, não é tipo essa questão de a gente horizontalizar sempre que possível, né? Então, não é porque o Estado diz que é isso que tem que ser, né? Então, peraí, quem foi do Estado que falou isso? Por quê? O que eu posso fazer para participar? O que eu posso fazer para ajudar a co-criar uma política pública? Né? Então, é muito mais trabalhoso do que só aceitar, né? A gente realmente questionar e promover, assim, celebrar a diversidade. A minha, da maneira como eu penso, é diferente da maneira que você pensa, e que demais isso. Então, como é que a gente consegue somar essas duas perspectivas, né? Olhar para o elefante de diferentes ângulos, né? E aí ter essa somatória dessa visão. Então, trabalhar o pensamento sistêmico vem muito do questionamento, né? Vem da gente, peraí, mas é isso mesmo? Por que eu vou comprar isso? E questionar será que o meu pensar, o meu sentir e o meu querer estão coerentes? Né? Às vezes eu quero emagrecer, eu penso que eu quero emagrecer, mas na hora que eu vejo um chocolate, eu sinto de comer. Então, peraí, o seu sentir ainda não quer emagrecer. Então, como é que você faz o seu sentir também querer emagrecer? Como é que você educa o seu sentir para ele gostar de salada também, além de chocolate? Ou, tipo, trocar o hábito de comer um doce depois do almoço, por exemplo, tá, gente? Só metáforas, assim, para poder realmente treinar o seu sentir. Então, quando a gente consegue perceber, né, se você está integrada, se você está coerente com aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz, é uma maneira também da gente dar um passinho. Então, sempre questionando e se autoanalisando, né? E sempre a retroalimentação desses conceitos, né? Da regeneração. É você revisitar seus pensamentos, revisitar o seu dia, né? Revisitar a sua viagem, os seus planos. Porque nós, enquanto organismos vivos, estamos sempre em transformação. Então, a gente tem que estar com os propósitos muito bem alinhados para conseguir caminhar com entusiasmo dia a dia e tocar o projeto em prol dessa harmonia, né? Entre o humano e a natureza. Então, acho que vem meio que daí, Ana, né? Da gente se colocar
como natureza e Bom. no centro essa visão bioantropocêntrica, né? Que vem da antroposofia. Muito legal. Voltando um pouquinho no que você falou aqui nessa questão de horizontalizar, né? A Rosaline falou aqui, podemos aprender com as comunidades tradicionais e povos originais. Acho que a gente tem sempre muito a aprender com eles, né? A gente criou coisas que não fazem nenhum sentido e que eles já tinham criado de uma forma muito mais, com muito mais sentido, com muito mais lógica e muito melhor para o planeta, né? E eu lembrei um pouco também, quando você fala em horizontalizar e cocriar, um pouco da ideia da proposta do turismo comunitário, né? Que vai muito por aí. E a gente tem algumas pessoas aqui, não sei se ainda estão aí, o Alberto, lá da Bahia, e a Júlia, da Comuniculture, desculpa, pessoal do turismo comunitário, super raiz. Então, achei interessante realmente esse vínculo, e acho que é uma combinação aí perfeita, né? O comunitário, axé, Alberto. E acho que é uma combinação perfeita aí também, né? Com o turismo regenerativo. Acho que eles já faziam, as comunidades tradicionais já faziam regeneração muito antes, né? Não usando esse nome, mas já viviam isso, né? Ou ainda vivem, né? Se a gente permitir. Na verdade, desses alinhamentos do turismo regenerativo é a gente reaprender com as comunidades originárias, né? Porque eles têm muito para nos ensinar, né? Eles vivem a simplicidade, tem grande poder, né? Grande movimentações sem impacto. Então é a gente parar para escutar, é a gente escolher esses destinos, é a gente se conectar com esses saberes ancestrais, né? E reconhecer a importância de tudo isso. Então é muito bacana todo esse movimento. E Ana, se você me permitir, queria fazer só falar novamente aqui para o pessoal que eu estou bem feliz, né, de trazer o Martin e o Carlos, que são os cofundadores da Iniciativa Global de Turismo Regenerativo para o Brasil. A vontade da gente criar essas redes, co-criar essas comunidades resilientes, é a gente se ajudar enquanto setor do turismo, é a gente escutar um ao outro e propor soluções dentro dessa rede, que seja só um primeiro passo esse workshop, porque o que vem depois é a rede, né? É a gente estar junto, é a gente poder contar um com o outro, é a gente movimentar quem é que está regenerando, quais são as iniciativas que já estão acontecendo. Olha, fico até arrepiada só de falar isso. Mas é porque tem muito propósito, assim, sabe? Mas a gente realmente está vendo, né, como que a gente, nessa pequena esfera de nós mesmos, se relacionar com o outro, aumentar esse campo e aí, a partir disso, aumentar essa proteção da natureza, né? Essa harmonização com a natureza. Então, diretamente com o Carlos e o Martin, e eu vou estar ajudando a tradução, eles são chilenos, né? Então, ele vai ser meio que um portunhol, mas eu vou estar ali para ajudar, para qualquer coisa, se alguém não entender alguma palavra ou algum termo, né, para a gente estar realmente trocando desde a raiz da cosmovisão andina, né? Então são pessoas dos Andes que estão vindo aqui também nos falar, e a EcoWay está trabalhando enquanto colaboradora local, né, que pensa globalmente, mas age localmente, trazendo essa iniciativa para o Brasil. Né? Então, todo mundo que sente esse chamado, que quer vir somar junto, que acredita nesse novo momento do turismo, que quer fazer parte dessas redes colaborativas, né? Mais redes ainda, mas com o propósito de entender um pouquinho mais sobre regeneração, sobre como criar sentimento de pertencimento, sobre como melhorar o seu espaço com propósitos mais regenerativos. Estão super convidados, vão ser 4 módulos, que nem os 4 elementos. Vai ser, né, 4 módulos de 4 horas, né? Então, são 16 horas no total. Isso é bastante. Oi? É bastante, né?
Não é só um Porque workshop, porque a gente fica com a ideia, um workshop é alguma coisa de 2 horas e acabou, né? São 4 dias, bastante coisa. e vão ser nesses horários durante a semana, né? Porque como é voltado para a área de turismo, a gente sabe que final de semana é mais corrido para muita gente. Então vai ser quarta e quinta, dia 9 e 10, do meio-dia às 4 horas, via Zoom, online, que fica gravado para caso você não possa participar, mas o ideal é que você participe, porque vão ter dinâmicas, vão ter trocas também interativas entre nós, entre, né, quem está somando junto nessa rede. E aí é uma semana, né, do dia 9 e 10, e depois na próxima semana, 16 e 17, também quarta e quinta, para a gente fechar aí os 4 módulos. E você não só entra para essa comunidade, né, que é o que Eu eu acho ia que te é o mais... perguntar isso, depois que a gente termina o workshop, que a gente conclui, a gente pode fazer parte da iniciativa global de turismo regenerativo? A gente entra para esse. Eles estão. Até estava conversando com os meninos, né? Vai ter um canal no Telegram com todo mundo que já participou dos workshops. Então, que a gente possa trocar não só entre nós, mas também entre o mundo, né? E você também ganha uma certificação internacional de turismo regenerativo, o que eu acho que é bem interessante, né? Olha, A bacana. gente ter mais uma certificação, mas o mais legal, além da certificação, é a gente botar esse novo para pensar e fazer o turismo. Amanda, eu estou botando uma perguntinha aqui da Beth, que ela mandou. Amanda, você acha que o turismo regenerativo varia de cultura para cultura? Como ter um padrão? É importante ter um padrão ou realmente você acabou de falar, né, dessa questão, você é representante local, fazer essa transformação às vezes, né, da cultura do que é ali, né, no Chile ou até nos Andes mesmo, para a realidade do Brasil, né, ou de cada destino. Sim, Enfim, tá. ótima pergunta. Então, o conceito, digamos, né, essa ampliação da visão, ela vai funcionar sempre da mesma forma, né? Mas você, enquanto agente de transformação, enquanto designer do turismo regenerativo, você vai perceber o que tá, quais são as características de cada cultura, de cada local, enquanto organismo vivo, e você vai conseguir pensar junto com a sua equipe, né, ou com a comunidade que você vai estar trabalhando, que eles também vão estar trazendo essas respostas para poder co-criar junto. Então, é como se a gente nos tornássemos facilitadores, né, facilitadores desses processos. Então, cada local é diferente, mas o padrão é o padrão da natureza. Então, quando a gente consegue enxergar o padrão da natureza, como, por exemplo, os fractais da geometria sagrada, né? A nossa própria pineal aqui, né? Com o grande olho de Órion. E aí a gente começa a perceber, né? Quantos padrões estão na natureza e às vezes passa desapercebido. Esse é um dos conceitos que a gente vai estudar no curso também no workshop, né? A nos entendermos também enquanto um padrão da natureza, né? Enquanto seres humanos. Então a gente o ideal é que a gente possa trabalhar esse formato de metodologia, né, que tem uma metodologia a ser seguida, a desenvolver essa metodologia em cada comunidade, mas o resultado ele vai ser diferenciado de acordo com cada sistema vivo. Né? Espero que tenha respondido. Maravilha. A gente está chegando aqui no final. Eu estou emocionada, gente, porque temos o Luiz, acabou de entrar aqui lá diretamente de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Temos galera da Bahia, o pessoal de Minas aí. Viviane falou que tem uma galera também. Então, Brasil todo representando. Maravilha. Tomara que todas essas pessoas embarquem no turismo regenerativo, né? Porque é o que a gente precisa, né? Disseminar essa ideia e, enfim.
Amanda, eu vou E te aí, perguntar se você quer. não, só para concluir isso que você falou de chave, é porque eu vejo que nós já temos um monte de iniciativas regenerativas no Brasil. E às vezes as pessoas já são regenerativas, já têm várias iniciativas e não se apropriam desse conceito. Então é interessante a gente se apropriar disso e realmente ser sementes da regeneração, né? Germinar isso, dar flores e frutos e criar sombras, né? Como grandes árvores, né? Para que juntos a gente possa fazer uma floresta, né? E entrar com essas sintonizações da floresta. Então, é por isso que é legal também. Tem muita gente que já está fazendo e não sabe. Então, vem que você vai investir, né? Mais essa metodologia aí para poder realmente estar falando e a gente está trazendo esse novo formato de turismo. Olha, mais Obrigada. gente aqui se manifestando. Rafael de Floripa. A Beth está na Praia da Pipa, Rio Grande do Norte. Ô, delícia! Gabi, que está em São Paulo. Então, em todos os estados. Emocionante. Bom, Amanda, se você quiser deixar um último recadinho aí, que a gente já está chegando no final, vou falar para o pessoal quem ficou com dúvida, quem quiser trocar mais ideias, escreve para a gente aí inbox no Instagram. Amanda, quer falar qual é o seu e-mail para contato também, de repente? Sim, contato@ecoways.com, né? O Eco é com K, EKOWAYS. E eu queria só fechar com uma frase, Ana, que eu acho que é muito maravilhosa. A gente sabe que a maior lei, né, o amor é Travou? aquilo que move montanhas, assim. E a gente olhar para... Você pode, eu não sei se travou só para Me mim, avisa se gente. Eu travou, não sei se foi porque eu não ouvi a frase, importantíssima. Você pode falar de novo? Porque já peguei só o Não, eu finalzinho. não falei. Tá, é que a frase é: no coração da história evolutiva há uma história de amor, pois é efetivamente a atração da história evolutiva. É a atração que gera relacionamentos, que gera sinergia, que leva a novas propriedades emergentes, gerando inovações, novas criações e que conduz à evolução. Daniel Schmachtenberger. Né? Então, isso é um das citações aí do grupo Regênesis, que é um dos grupos que a gente tem bastante referência também para falar de desenvolvimento regenerativo. E é isso, gente, que o amor é a maior atração, o amor por si mesmo, o amor pelo próximo, o amor pela natureza, e a gente conseguir compartilhar isso nas viagens transformadoras de turismo, a partir de tudo que a gente movimenta, os fluxos materiais, imateriais e culturais, né? Espirituais, políticos, é o que a gente precisa para estar realmente co-criando um novo formato de turismo. Obrigada, Ana, por esse espaço. Maravilha, obrigada a você, Amanda. Obrigada a todo mundo que esteve por aqui. Fiquem à vontade para conversar com a gente. E espero que a gente marque aí uma próxima conversa em breve. Primeiro vamos participar do workshop para aprofundar, e aí a próxima conversa já vai ser mais profunda, gente. Tá bom? Beijos, boa noite. Beijos, boa noite.